O mês de setembro foi denominado aí o Setembro Amarelo, né? Que eles têm feito o trabalho de prevenção de suicídio. E aproveitando isso daí, durante esse mês eu tenho colocado algumas mensagens relacionadas com isso. Então hoje nós vamos dar sequência, continuidade às mensagens. Ao todo serão 6 mensagens, que depois no final nós vamos fazer um bloco, aí vai estar no canal do YouTube. Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Graças a Deus, ninguém aqui é ansioso, todo mundo é tranquilinho, mas pelo menos é bom você aprender um pouquinho sobre ansiedade. Não tem ninguém aqui ansioso, ninguém preocupado com nada. A turma aqui, graças a Deus, é todo mundo de boa. Mas já que eu tenho que falar sobre ansiedade, né? Então vamos falar um pouquinho, você vai escutar. Talvez você não vive isso, mas eu sei que tem muita gente que vive. Pelo contrário, a ansiedade hoje é uma das doenças mais perigosas que tem. Eles acreditam que quase 50% das pessoas que procuram o hospital têm algum sintoma de ansiedade. Alguma coisa relacionada com ansiedade tem. A nossa geração é uma geração extremamente ansiosa. Hoje não tem mais idade para você falar assim, ansiedade não, criança, adolescente, jovem, pessoa casada, pessoa idosa, todo mundo hoje, acaba que em todas as faixas etárias, sempre tem alguém que está vivendo uma crise de ansiedade. E a ansiedade, querido, talvez é algo muito complicado, porque ela pode vir de uma forma sutil, mas ela pode atrapalhar todas as nossas decisões, toda a nossa direção da vida. Hoje se gasta milhões e milhões de dinheiro, de dólar, de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas têm comprado remédio para controlar a ansiedade. Nada contra o remédio, mas hoje é uma das coisas que mais as pessoas têm vivido. Abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Mas tem um remédio que é de graça, é a graça de Deus, que é a palavra do Senhor. E através da palavra de Deus nós temos um antídoto para a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente lê esse texto, o primeiro pensamento que eu tenho, e talvez a primeira visão que a gente tem, que a ansiedade é um resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A grande questão da ansiedade está no foco. Qual que é a prioridade da sua vida? Se você prioriza um problema, provavelmente aquele problema vai trazer muita consequência para a sua vida. Se você visualiza na sua vida só problema, provavelmente você vai viver uma vida ansiosa. Porque, querido, existe um problema diário que todos nós enfrentamos, que são as notícias, as coisas que acontecem na sua vida. Mas existem coisas que acontecerão amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, que não adianta de nada a gente se preocupar hoje, que vão acontecer ou não vão acontecer. E a ansiedade tem muito a ver com isso, com aquilo que nem aconteceu ainda. É aquele negócio do se, do talvez, do depende, eu não vou dar conta. Já viu aquele negócio que vai chover hoje, né? Aí a pessoa está preocupada, que eu deixei a janela aberta, vou ter que voltar. Nem aconteceu, não tem nenhuma nuvem, não tem nada, mas as pessoas começam a se projetar muito em relação ao futuro. E quando eu deixo de cuidar do hoje e eu foco no amanhã, provavelmente o meu dia de hoje vai ser um dia terrível. Provavelmente as coisas que estão acontecendo ao meu redor vão ser terríveis. Porque a ansiedade, como a gente lê no texto aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ou seja, muitas pessoas hoje se preocupam de uma forma exagerada com tudo. E essa preocupação exagerada, ela gera na nossa vida ansiedade. Ela gera na nossa vida um desgaste muito grande. Desse texto marcado, vamos para Mateus capítulo 6. Olha o que fala o versículo 25.
Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aqui o texto é interessante que ele começa: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que essas coisas. E aqui a gente vê que essa preocupação exagerada com coisas nos faz perder o foco da nossa própria vida. Alguém que já viu pardal morrer de fome? Pardal morre porque comeu muito, né? A verdade é essa, eu já vi pardal morrer com a barriguinha cheia. Por quê? Porque não é uma preocupação da vida dele. Agora Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. Deus, Ele entende todas as coisas que você tem passado e vivido, e Ele tem o melhor para a nossa vida. E aqui quando a gente fala assim, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, queridos, a preocupação, ela é normal, sim, mas nós precisamos de aprender a viver a nossa vida e valorizar o que realmente precisa de ser valorizado. Porque quando a gente é ansioso, e normalmente a gente cria muitos medos na nossa vida, nós esquecemos o valor que nós temos, nós desvalorizamos quem nós somos, principalmente diante de Deus. E o grande problema da maioria das pessoas hoje é se desvalorizar demais e achar que a sua vida nada pode melhorar, nada pode mudar, que não tem solução para a sua vida, que não tem como mudar a sua vida, que você carrega uma doença e não acontece, e aí a pessoa vai se rotulando, se auto-rotulando. Olha, eu sou um derrotado, eu não dou certo, minha vida está assim, e a pessoa vai carregando aquilo dali, e se torna refém de muitos sentimentos que realmente vão te levar para o fracasso. Isso daí tem a ver com ansiedade, porque você precisa de entender, querido, que existe uma linha muito tênue em ansiedade. Na verdade, existem dois grupos de pessoas ansiosas. Um grupo está relacionado com o passado. Como assim? Tem muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca conseguiram resolver seus traumas, suas feridas, seus problemas do passado. A pessoa está presa naquele lugar ali. Então eles são prisioneiros desse passado. E o que acontece com essas pessoas? Normalmente essas pessoas, elas são frustradas eternamente, porque aquilo dali não foi resolvido na vida dela. É uma pessoa que nunca consegue ser feliz, nunca consegue caminhar bem, porque o passado está ali, o trauma. E aí ela começa, mas isso daqui, hoje o dia é bom, mas eu olho para trás, e aquilo ali vai criando uma angústia, uma ansiedade, algo tão grande dentro da vida da pessoa, porque ela não acredita nela mesma. Você viu aquela pessoa que pode acontecer uma coisa boa, mas ela consegue levar para o lado negativo aquilo ali? Não dá, eu não dou conta. Então a gente precisa de olhar para a nossa vida e entender que quando Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Jesus vem para sepultar o nosso passado e trazer para a gente uma vida nova, uma nova vida. Não quer dizer que o passado vai ser apagado, mas o passado vai servir apenas de parâmetro para Deus mostrar de onde Ele te tirou e aonde que Ele vai te colocar. Quem está aqui consegue mudar alguma coisa do passado? Ninguém. Se a gente pudesse mudar, seria ótimo, né? Uma palavra que você falou que você não queria ter falado, uma atitude que você teve que você não queria ter tido, uma situação que aconteceu que você se arrependeu amargamente. Todos nós estamos sujeitos e passamos por essas situações, só que ninguém consegue mudar nada do passado. Agora, se você mudar o seu dia de hoje, eu tenho certeza que o seu futuro será muito melhor que o seu passado. E aí nós precisamos de entender que tem muita gente que não consegue vencer o passado. A palavra de Deus fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E tem um outro grupo, esse é o mais ansioso ainda, que é em relação ao futuro.
E esse outro grupo, esse outro lado de pessoas que são ansiosas, é interessante, pessoas que não conseguem viver o dia de hoje, com medo do que vai acontecer lá na frente. Gente que é triste hoje, porque estão com medo daquilo que vai acontecer amanhã. Como assim? Sabe aquela pessoa que tem medo de morrer, medo de ser triste, medo de ficar solteiro, medo de não casar, medo de trabalhar, medo de perder emprego, que tanto de medo. A pessoa começa a ficar tão ansiosa, que ela projeta todos os problemas da vida dela, mas não consegue entender que Deus está aqui para fazer coisas novas na sua vida. E aí a gente vive uma vida muito complicada, porque a gente se preocupa demais, e essa preocupação deixa a gente inquieto, essa preocupação deixa a gente aflito, essa preocupação normalmente atrapalha tudo que a gente faz. Porque o ansioso, literalmente, ele atropela as coisas. Ele tenta fazer coisa na hora errada, do jeito errado, da maneira errada, pode estar até certo, mas ele muitas vezes entra em áreas da vida dele, ou tenta resolver coisas que Deus nunca pediu para resolver. Normalmente quem tem muito problema com ansiedade, claro que não deve ter ninguém aqui, mas é aquela pessoa perfeccionista, que tudo tem que estar no quadradinho, do jeito dela, da maneira dela. Essa pessoa surta, porque se alguma coisa sair do negócio, né, ela fica louca, né? Não é aquelas pessoas que é fissurada com limpeza, já viu? Tem gente que vive limpando. Você vai na casa dela, o chão está até gasto, de tanto pano que passa. Vassoura, esfrega, tira. A pessoa, ela tem fissura com limpeza. Então a gente vê que esses exageros, ou essas coisas que acontecem assim de uma forma muito constante, geram problemas na nossa vida. A gente tem que ter equilíbrio. Olha que interessante quando a gente vê lá Marta e Maria, né? Quando Jesus chega na casa delas lá, né? Tem uma lá que está limpando, dando grau na casa, ela limpando, fazendo os trem. E Maria está lá sentadinha, trocando ideia com Jesus, aos pés de Jesus. Aí ela chega e acha ruim com Jesus, fala assim: ô Senhor, olha aí, estou aqui trabalhando, fazendo tanta coisa, e essa aí está de boa, e à toa, não está nem me ajudando. O que Jesus fala? Olha, ela escolheu a boa parte. Por que ela escolheu a boa parte? Porque na verdade, o que é bom é aquilo que é principal para as nossas vidas. E quando a gente gasta o nosso tempo com coisas que Deus nunca pediu para a gente gastar, a gente entra com a nossa vida em coisas que Deus nunca pediu para a gente preocupar, sabe o que acontece com a gente? A gente se torna triste, angustiado, ansioso, a nossa vida fica bagunçada, querido. Tem coisa, seja sincero, quem aqui já ficou sem dormir, porque no outro dia tinha um problema para resolver? Vamos lá, gente, eu já fiquei. E o que resolveu do problema? Nada. É uma coisa tão ilógica. Tem gente que fala assim: não, eu fiquei sem dormir, que no outro dia eu tinha uma conta para pagar. Eu falei: porque você trabalhou de madrugada? O que você fez? Você arrumou um serviço, fez um bico? Não, ficou rolando na cama. O que isso mudou? Então a gente vê como que a ansiedade ou essas preocupações fora, elas atrapalham a nossa maneira de ser, de caminhar. Isso interfere, querido, na nossa vida. Por isso você tem que tomar muito cuidado com as suas prioridades. O ansioso normalmente não aproveita o que é bom para a vida, porque a prioridade dele é coisa que Deus nunca pediu para priorizar. Olha o que em Mateus fala: olha, para que você está preocupado com essas coisas da sua vida? Deus te ama. Volta lá, olha aqui o versículo, capítulo 6, olha o versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer? Ou o que nós vamos beber? Ou com que nós vamos vestir? Pois os pagãos, ou seja, as pessoas que não acreditam em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Aquilo que realmente a gente precisa. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O que é prioridade na vida de uma pessoa? A prioridade na vida de uma pessoa é Deus. O texto está falando: coloca a sua vida em Deus.
que as outras coisas começam a ter um significado diferente na sua vida. As outras coisas passam a ter uma importância menor na sua vida, porque quando você entende que Deus é o primeiro, quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, eu vou ser bem sincero, querido, escolhe como prioridade para a sua vida aquilo que vai te ajudar. Tem coisas que você preocupa que não tem como mudar, você não vai conseguir mudar. Como? Vai chover, você está preocupado. Será que vai ser forte a chuva? Será que vai ser a temperatura? Não tem como, a gente não vai conseguir controlar. Tem gente que fala assim, daqui 2 semanas eu vou ficar doente. Já viu a pessoa preocupada? Até marca a data da doença. O tempo está mudando aqui, eu sei que... Gente, calma. A gente precisa de entender que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, deixa Deus reinar na sua vida. A sua autogestão não tem poder para te ajudar e nem para você conseguir vencer a ansiedade. Mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele te dá segurança, Ele te traz paz, Ele controla as coisas. Não seja refém das suas emoções. Não se permita que as suas preocupações guiem a sua vida. Não deixa, querido, que aquilo que te preocupa direcione a sua vida. Como assim? Normalmente a pessoa que fica ansiosa, ela fica estressada com muita facilidade. Vocês concordam comigo? Então é muito fácil você ver alguém que está ansioso, ele fica de mau humor, porque nada está bom para ele, nada está bom. E aí a gente fala coisa que não precisa de falar, faz coisa que não precisa de fazer. Então, aqui o texto fala com uma coisa tão interessante, fala assim, olha, quem preocupa demais com essas coisas, é quem não tem Deus. Então eu creio, é Fernando falando aqui, que se eu tenho fé, eu não posso viver ansioso. Se eu creio em Deus, eu não posso viver, não é compatível, não é compatível. Só que o grande problema nosso, que a gente acha que Deus precisa de ajuda. Alguém que já tentou ajudar a Deus em algum momento da vida? Sério, gente, ser sincero, já tentou ajudar a Deus? Quando você ora, coloca algo na mão de Deus, mas aí você fala, Deus, mas eu quero desse jeito aqui, ó. O Deus, o Senhor podia fazer isso para mim, o Senhor podia tirar isso. Deus, o Senhor podia fazer. A gente tenta, querido, colocar talvez um caminho para Deus. E muitas pessoas hoje têm dificuldade de crer em Deus, ficar aflito, sabe por quê? Porque muitas vezes a promessa não chega, muitas vezes o problema não é resolvido. Tem gente que fala assim, eu só vou conseguir vencer isso quando o milagre. Não é assim, querido. Você tem uma missão, você tem um propósito de vida. Isso pode até demorar a chegar na sua vida, mas isso não pode estragar a sua maneira de viver. Quando você é reprovado num curso, quando você muitas vezes não consegue aquilo que você está almejando, aquilo dali, querido, não é o fim. Você tem que levantar, você tem que continuar, você tem que caminhar. Porque quando a gente se sente frustrado, sabe o que acontece, querido? A nossa frustração, ela atrapalha a nossa maneira de viver. Você já teve algum momento da sua vida que você perdeu a alegria? É tão ruim isso. É tão ruim. Atos capítulo 1. Olha o versículo 6, Atos 1, 6. Vamos versículo 4 aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E olha a resposta de Jesus: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para variar um pouquinho, os discípulos estavam ansiosos. Isso aí parece que é uma rotina na vida de todo mundo. Jesus fala: ó, fica aqui em Jerusalém, que vocês vão receber o poder de Deus. João batizava com água, vocês são batizados com o Espírito Santo. Espera. Essa palavra espera, gente, é uma repulsa para muitas pessoas. Aí os discípulos falaram assim: tá, Jesus, a gente vai esperar, mas agora que vai acontecer isso? Olha o que Jesus fala. Entenda uma coisa: não é da competência de vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, eu quero falar para você que está aqui nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se existem promessas de Deus que ainda não aconteceram na tua vida. Eu não sei se existem situações que talvez não foram resolvidas da maneira que você queria. Mas tem uma palavra de Deus para a tua vida. Não se preocupe com a data, não se preocupe com o tempo. Apenas creia que se Deus prometeu, vai acontecer no tempo dele e não no seu. Apenas creia. Não se apegue às circunstâncias. Porque quando a gente olha demais para as circunstâncias, sabe o que acontece? A gente se frustra. Que a gente fala: é hoje. É hoje. É o burrinho do Shurek, né? Chegando. Está chegando. Aquele negócio. Querido, a gente se frustra, a gente fica incomodado. A gente fica, querido, frustrado, porque toda hora, eu acho que é agora. Essa semana Deus resolve. Isso aí vai trazendo o que? Mais ansiedade. Sabe o que Jesus fez com os discípulos? Os discípulos estavam olhando lá para o futuro. Jesus falou assim que isso aqui é comigo. Vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas hoje. É hoje que as coisas vão acontecer. Para de viver o amanhã. Coloca o hoje nas mãos de Deus. E se isso acontece na minha vida e na sua vida, se isso, querido, é algo que acontece, a gente consegue vencer a ansiedade. Porque quando a gente pega um problema que não existe e transforma ele num problema real, a gente começa a sofrer, não é assim? Tem gente que, por exemplo, tem um menino de 2 anos de idade, uma menina, o pai está preocupado com um dia que vai começar a namorar. Ele vai ficar 14 anos morrendo, sofrendo, infartando. Como é que eu faço? Tem gente que o filho nem nasceu e já está preocupado, como é que ele vai casar? Vocês estão entendendo, gente? A gente pega um problema totalmente irreal, que não existe, e a gente transforma ele num problema real, e a gente fica frustrado, porque a gente começa a sofrer. Eu vou te falar uma coisa assim com muito amor: a ansiedade é o oposto da vontade de Deus para a sua vida. O cristão ansioso é uma contradição. Deus não apenas te dá uma ordem: não andeis ansiosos, mas Ele traz para você uma solução. E qual que é a solução? Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas existe uma solução. Qual é a solução? Em tudo. Tudo é o que, gente? É tudo, em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todas as circunstâncias, em tudo que você estiver fazendo na tua vida, existe uma solução para você entender que Deus pode colocar algo maravilhoso na sua vida. Qual que é a solução? Apresente a Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Existe uma solução, querido, e a solução é você aprender a conversar com Deus. Nós devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas, e que se a nossa vida está nas mãos de Deus, o Deus que governa o universo, controla todas as coisas, a nossa vida não está solta, não está sendo julgada de um lado para o outro, a nossa vida não é envolvida ou caminha diante das circunstâncias, pelo contrário, se Deus está sentado no trono, Ele governa a nossa vida, Ele é maior que os nossos problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Não existe nada nessa terra que possa mudar a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós temos duas opções: ou a gente acredita em Deus,
coloca a nossa vida em Deus, apresenta tudo para Deus, ou a gente tenta resolver do nosso jeito. Os discípulos de Jesus, eles oscilavam demais na vida com eles estavam com Jesus ali. O momento em que Jesus fala assim, pega o barco e vão, eles entram para dentro do barco. Aí de madrugada começa uma tempestade. É a tempestade. Aqueles discípulos começam a ficar com medo porque iam morrer. E olha que só tinha pescador, a grande parte sabia nadar ali. Todo mundo era bom de serviço. E aí, para piorar a história, Jesus vem andando sobre a água. A turma ficou apertada, falou assim, agora que chegou mesmo. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. E naquele momento de crise, naquele momento de situação, naquele momento em que eles estavam vivendo a maior crise da vida deles, Jesus aparece, andando sobre as águas. Entenda uma coisa, esse texto tem um significado para mim e para você. Talvez você está achando que você está sozinho diante desse momento que você está vivendo. E talvez você está procurando soluções naturais para resolver esse problema. Mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele faz coisas que homem nenhum consegue fazer. A solução dele para o problema é solução que homem nenhum tem. Talvez você está procurando resolver ou ajudar a Deus em muitas coisas. Deixa Deus trabalhar da maneira dele, do jeito dele. Jesus podia ir nadando? Podia. Mas ele resolveu fazer um trem que ninguém fazia, andar sobre as águas. E a gente sabe que a tempestade é acalmada, tudo muda. Mas logo lá no início, existia uma palavra de Deus para esses discípulos. Peguem um barco e atravessem para o outro lado. Se eles tivessem confiado na palavra de Jesus, podia vir tempestade, luta, adversidade, qualquer coisa, eles tinham a convicção de que a palavra de Deus era verdadeira e ela não falha. Não quer dizer, querido, que entre a promessa e acontecer a promessa, não possam acontecer tempestades terríveis sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa, que entre a promessa e acontecer a promessa, nenhuma circunstância pode mudar a promessa que Deus tem para a tua vida. Pode acontecer o que for, se Deus falou, vai acontecer. Do jeito dele, da maneira dele, do tempo dele. Porque eu não tenho que me preocupar com data, eu não tenho que me preocupar com nada. Mas aquilo que já foi dado pela autoridade de Deus, vai acontecer. E qual que é o segredo para vencer a ansiedade? Orar da maneira correta. Paulo aqui fala de pelo menos 3 tipos de oração. Ele fala de adoração, petição. Ele fala de súplica. A oração pode fazer na nossa vida o que a ansiedade não pode fazer. A oração pode fazer na sua vida, ela pode trazer cura na sua vida. A gente precisa de aprender a orar, porque orar, querido, é intimidade com Deus. Orar é estar em comunhão com Deus. Em vez da gente ficar ansioso, a gente precisa de aprender a adorar o Senhor e descansar nos braços do Senhor. Se Deus é quem é, se Ele é o seu Deus, se Ele te ama, nós não temos que ficar ansiosos, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Paulo fala, leve seus pedidos a Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele cuida de você, Ele sabe daquilo que realmente você precisa. O perfeito vem de Deus, você crê nisso, querido? O melhor vem de Deus. A oração, ela é uma cura para a ansiedade. E se você não ora por todas as coisas, provavelmente você fica ansioso por todas as coisas. Porque quando a gente ora, a gente coloca nas mãos de Deus. Quando a gente não ora, continua nas nossas mãos e a gente tenta controlar as coisas. A oração, querido, é um remédio. E não orar de qualquer jeito, mas agradecer a Deus. Agradecer, colocar a nossa vida diante de Deus. Colocar o nosso coração diante de Deus. Sabe por quê? É tão interessante que quando a gente ora, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus,
Aí vem algo que é sobrenatural, que homem nenhum pode dar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Você quer viver um tempo de paz na sua vida? A paz não é diretamente ligada às circunstâncias, mas a paz é diretamente ligada com o tempo que você gasta diante de Deus. Porque quando você tem tempo diante de Deus, querido, Deus manda paz para a sua vida. Pode chover, pode acontecer o que for, pode vir o que for. Vou te falar uma coisa com muito amor. Tem muita gente que nesse momento está vivendo uma crise terrível, mas não vem na igreja, não ora, não busca a Deus. Você acha que vai melhorar, gente? Você acha que isso vai resolver o problema? Você acha que isso vai mudar? Não vai mudar, pelo contrário. A tendência da pessoa se tornar mais ansiosa ainda. Você quer vencer a ansiedade? Dobra o seu joelho no chão, coloca seus problemas diante de Deus, deixa Deus fazer a parte dele. A sua parte é confiar. Se você confia em Deus, o que fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus tem muito para fazer na tua vida.